A gente vai falar sobre uma mulher que nasceu na Tchecoslováquia, trabalhou como camponesa na Alemanha, formou-se em agronomia, veio para o Brasil. Aqui ela se naturalizou e se tornou uma das mais importantes cientistas do mundo. As suas pesquisas foram fundamentais para que o Brasil desenvolvesse o pró-álcool e se tornasse o segundo produtor mundial de soja. Sabe quem é? Por seu trabalho, ela foi indicada ao Prêmio Nobel em 1997. Adivinhou? O Globo Ciência de hoje presta sua homenagem a Johanna de Berhainer. Você já ouviu falar em fixação biológica de nitrogênio? Pois este foi o tema das principais pesquisas da doutora Johanna de Berhainer. Johanna de Berhainer nasceu em 1924 em Aussig, na Tchecoslováquia. Seu pai era físico-químico e foi professor de química da Universidade de Praga. Era também proprietário de uma pequena fábrica de produtos químicos de uso na agricultura. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a população tcheca que falava alemão, da qual a família de Johanna fazia parte, foi perseguida e expulsa do país. Johanna foi para a antiga Alemanha Oriental com os avós. Na Alemanha comunista, trabalhava numa fazenda ordenhando vacas e adubando o solo com esterco. Quando os avós morreram, Johanna reencontrou parte da família na região de Munique, na então Alemanha Ocidental. A mãe havia morrido num campo de concentração em Praga. Continuou a trabalhar como camponesa e iniciou o curso de agronomia na Universidade de Munique. Lá, conheceu o estudante de veterinária Jürgen de Berhainer, com quem se casou em 1950. No mesmo ano, os dois emigraram para o Brasil e Johanna começou a trabalhar em microbiologia do solo no antigo Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. Johanna de Berhainer naturalizou-se brasileira em 1956 e viveu em Seropédica até morrer em outubro de 2000. Esse aqui era o sítio onde morava a doutora Johanna de Berhainer. E quem vai conversar comigo é o marido dela, o doutor Jürgen de Berhainer. Ele é veterinário, mestre e doutor em medicina veterinária e pesquisador da Embrapa. Por que vocês decidiram vir para o Brasil? O pai da Johanna nos convidou. Eu, na época, ainda era estudante. A situação na Alemanha era difícil. A Johanna já se formou em agronomia. E nós chegamos aqui para ver o que a gente pode fazer. E a Johanna conseguiu uma posição no antigo Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas do Ministério da Agricultura e começou a trabalhar. Quantos filhos vocês tiveram? Nós temos 3 filhos. E netos? Quantos netos vocês tiveram? Nós temos 10 netos. 10 netos? A Johanna foi a Cairo uma vez representando a academia por causa de uma reunião de população, não? De demografia. E ela disse, puxa, eu vou lá, já tenho 3 filhos, eu deveria ter nenhum para ir lá, para conseguir diminuir a pressão da população sobre a terra. Como é que era a doutora Johanna em família? A Johanna conseguiu de combinar o trabalho com a dedicação à família. E ela agiu como exemplo para as crianças seguem o exemplo e se desenvolvem. Nunca tivemos nenhum problema com a educação das crianças. E eu me lembro muito bem no início, eu nem sabia bem português, uma colega lá da universidade me falou, sua mulher é formidável. Eu nem sabia a palavra formidável naquela época. Mais tarde eu vi, de fato é. Qual foi o legado que ela deixou para a família? Para o senhor, para os filhos? Ela deixou um exemplo, não? Para pensar no futuro, pensar no presente. E qualquer ação ela tem consequências. Então, se nós tratamos bem a natureza, desenvolvemos bem a agricultura, que ela seja sustentável, isso tem futuro. E nós precisamos do futuro. Agora que a gente já sabe um pouco sobre a doutora Johanna, a gente vai conhecer o trabalho dela na Embrapa Agrobiologia. Vamos lá.
As pesquisas da doutora Johanna eram sobre a fixação biológica do nitrogênio. Quer saber o que a levou a iniciar as pesquisas? Ela mesma vai contar. Você vai ver agora um trecho de uma entrevista que ela deu ao Globo Ciência em 1986. Logo que cheguei, eu fiquei impressionada pelo verde exuberante da vegetação, desses gramados, e sabendo que não há fertilização nesse caso, fiquei sempre pensando que deve haver uma outra fonte que ajuda a adubação das plantas, que não se conhece em regiões temperadas. Quem vai nos contar essa história toda é Maria Cristina Prata Neves, ex-aluna e colaboradora da doutora Johanna, bióloga, doutora em fisiologia vegetal e foi pesquisadora aqui da Embrapa. Que bactérias que a doutora Johanna descobriu e para que elas serviam? Bom, foram várias bactérias, um total de 8, e a história toda começou com a Baerentia fluminense. Uma das características da doutora Johanna era de dar para as bactérias um nome que tivesse alguma coisa a ver com o Brasil. A bactéria, ela pega o nitrogênio do ar. E aí? O ar tem muito nitrogênio, 90% do ar é nitrogênio. Mas esse nitrogênio é inerte, não serve para nada. Então, esse grupinho de bactérias é capaz de fazer uma coisa que nós não fazemos, que os animais não fazem, que as plantas não fazem, e só essas bactérias e alguns outros grupos de micro-organismos que conseguem aproveitar. As plantas precisam de nitrogênio. E o que elas dão às bactérias? Aí que é a jogada, porque a bactéria, para fazer isso, ela precisa de muita energia. Sozinha no solo, ela precisa de fontes de carbono, matéria orgânica, restos de planta, para pegar o nitrogênio e ter a energia para pegar esse nitrogênio. Agora, junto com a planta faz fotossíntese. Então, a planta pega a energia do sol e aí você tem uma coisa lindíssima, porque tem a bactéria pegando o nitrogênio do ar, a planta pegando a energia do sol, pegando o CO2 do ar e juntando isso tudo num aminoácido. A gente falou de bactéria, carbono, nitrogênio, mas qual foi a grande descoberta da doutora Johanna? Foram as bactérias endofíticas associadas às gramíneas. O que seriam essas bactérias? São bactérias fixadoras de nitrogênio que vivem dentro da planta e que agora, depois de anos e anos de estudo e de muito conhecimento que foi construído em cima dessas associações, estão começando a surgir os primeiros inoculantes. A descoberta da doutora Johanna possibilitou que outras pesquisas? A contribuição da doutora Johanna aqui no Brasil, ela foi maior ainda do que o estudo das associações de bactérias fixadoras de nitrogênio e as gramíneas, porque ela teve um papel importantíssimo na época que se estabeleceu o Programa Nacional de Melhoramento de Soja nesse país. Professora, tem uns objetos aqui que me chamaram a atenção. Por exemplo, esse microscópio. Esse microscópio... Ela usou. Ela usou. Então, você vê um microscópio simples, sem muito recurso, onde a maior parte dos trabalhos foram feitos. Essa máquina de escrever é incrível, porque a doutora Johanna nunca digitou nada no computador, Todos os trabalhos foram datilografados aqui. Ela datilografava muito bem. E toda a obra dela está reunida nesse monte de livros. São quantos volumes? São 12 volumes e aqui estão todos os trabalhos que ela publicou. Então, ela fazia as publicações nas revistas científicas. Maior parte disso aqui está em inglês, porque eram revistas estrangeiras. E esse material hoje em dia, além de estar encadernado, ele também está digitalizado. Professora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. O trabalho da doutora Johanna de Berhane é reconhecido no mundo inteiro. Ela recebeu prêmios e homenagens em diversos países. No entanto, ela é praticamente desconhecida aqui no Brasil. Depois do intervalo, você vai ver como o trabalho dela ajudou a melhorar a sua qualidade de vida e mexeu no seu bolso. Não sai daí não. Fica aí porque a gente volta já já.
Ciência está de volta, direto do Laboratório de Microbiologia de Solos, aqui na Embrapa Agrobiologia, em Seropédica, no Rio de Janeiro. Foi exatamente nesse laboratório aqui que a doutora Johanna de Berhane realizou pesquisas que permitiram que milhares de pessoas consumissem alimentos mais baratos e mais saudáveis. Por isso, em 1978, ela foi nomeada pelo Papa Paulo VI, membro da Academia de Ciências do Vaticano. Você vai ver como o trabalho dela permitiu que o Brasil poupasse milhões, mas muitos milhões de dólares todo ano. E vai ver também que, graças às pesquisas dela, o Brasil tem o menor custo de produção de soja do mundo. Quem vai conversar comigo é Vera Lúcia Divan Baldani. Ela é graduada em Ciências Agrícolas, mestre e doutora em Ciências do Solo e pesquisadora aqui da Embrapa Agrobiologia. A senhora foi aluna e trabalhou, com a doutora Johanna. Como é que ela era? Ela era uma pessoa fantástica, exigente, cobrava muito e por isso hoje eu agradeço. Professora, qual a importância do trabalho dela hoje? O trabalho dela hoje, depois desses anos todos, é que hoje a gente pode vislumbrar uma economia muito maior, uma produção de grãos mais sustentável, menos poluente, amiga com o meio ambiente. Então, essa é o legado que ela deixou. Agora, o que eu queria entender é o seguinte: como é que é esse processo de inoculação, quer dizer, de introdução da bactéria numa leguminosa ou numa gramínea? Como é que é o manuseio, É com a mão, é com seringa? Tira essa dúvida pra gente. Bom, todo o processo, até chegar à produção do inoculante, todo o processo tem que ser feito de uma forma esterilizada, para que não haja contaminação de outras bactérias dentro deste inoculante, porque a gente só quer a bactéria que a gente selecionou. Só que até chegar aí são muitos e muitos e muitos anos de pesquisa. Mas eu posso mostrar para você como que a gente realiza esse processo. Então, a gente pode ver? Claro. Então vamos. Vamos lá. Bom, primeiramente, temos a bactéria, A bactéria que a gente já selecionou, ela fica de uma forma estoque, fica estocada para que quando a gente necessite dela, a gente possa utilizar de uma forma que ela não se contamine. Partindo daqui, nós temos que checar a pureza desta bactéria, colocando em uma placa com um meio rico, sólido, porque a bactéria aqui já estava sem fixar nitrogênio, e aí a gente tem que ver se a bactéria está pura, não tem nenhum contaminante, para ter certeza do que vamos produzir tem uma qualidade. Certo. Aqui, desta placa, que é com o meio rico, nós transferimos para um meio... Meio rico, que a senhora fala, é um meio que é rico em nutrientes. Nutrientes. Para ela crescer. Inclusive nitrogênio, porque aqui ela está numa condição que não precisa fixar nitrogênio. Certo? Certo. Daqui, nós transferimos uma colônia para um meio semissólido, para checar se a natureza dessa bactéria continua intacta. Bem, e depois disso? Depois disso, nós utilizamos essa bactéria e colocamos num meio rico, líquido, que é para que possamos produzir o nosso inoculante. Colocamos para agitar, para que a bactéria se desenvolva e tenha muitas e muitas células. Daqui, depois de 24 a 48 horas, aqui ela se torna assim. Isso significa que a bactéria já está crescida. Vamos lá, para que serve essa turfa nesse processo aqui? Bom, a turfa serve como um substrato para a bactéria. Então, essa bactéria, nós pegamos esse inoculante, que está aqui, com uma seringa, nós tiramos uma quantidade X, de 75 ml, vamos dizer aqui, desse material, introduzimos na turfa e aí homogeneizamos e colocamos numa estufa por 24 horas, 24 a 48 horas, para maturar. Obrigado pela entrevista. Não é de quê. A
A descoberta das bactérias do bem levou à necessidade de novos conhecimentos. A gente vai para o laboratório de genética. Quem vai conversar comigo é José Ivo Baldani. Ele é agrônomo, mestre doutor em ciências do solo e pesquisador aqui da Embrapa. Como é que entra a genética no estudo sobre bactérias? Parte da genética, ela entra desde o início dos estudos que a doutora Joana Doberani desenvolveu aqui no quilômetro 47, desde a época de 1950, né? E aonde nós tivemos a oportunidade, durante essas 3, 4 décadas, no isolamento de diferentes bactérias fixadoras de nitrogênio associadas principalmente às gramíneas. Nesse caso aí nós estamos olhando a cana-de-açúcar, o milho, o arroz, o sorgo, né? Então, com o isolamento dessas novas bactérias, havia necessidade de você fazer a caracterização molecular delas, para classificá-las, né? E, em termos taxonômicos. E nessa época, nós não dispomos de nenhum desses instrumentos e ferramentas aqui no Brasil. Então, todos esses estudos eram feitos no exterior, em colaboração. Qual a importância do trabalho da doutora Johanna para o desenvolvimento de pesquisas na área de agronomia? Então, a doutora Joana, ela teve um papel muito importante nessa questão da fixação biológica de nitrogênio na agricultura brasileira, né? Ela tinha uma visão realmente diferenciada em relação à questão de pesquisas na área de fixação e ela se preocupava realmente em desenvolver tecnologias que não agredissem o meio ambiente, né? Então, ela teve o papel dela, foi muito importante, principalmente no caso da questão da soja no Brasil, né? Ela foi uma das pessoas que